Em 2010, temos eleições que vão movimentar o país todo. Além disso, e é bom não esquecer, há um fato que desvia as atenções gerais, que é a Copa do Mundo lá na África do Sul. Apesar disso, o ano legislativo promete muita atividade, tanto são os projetos e temas já agendados. O deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão e líder do partido aqui na Câmara dos Deputados, tem algumas prioridades, digamos assim, em relação ao seu partido, né? Quer dizer, o seu partido tem um foco mais voltado para algumas questões. O senhor coordena essa frente dos deputados parlamentares em defesa dos aposentados? Bem, então, imagino também que essa questão dos aposentados seja uma questão, digamos, importante. Não é? Quer dizer, dá atenção a essa questão. O ano passado, no final do ano, os aposentados vieram aqui à Câmara dos Deputados, se manifestaram, pressionaram, legitimamente, claro. E queria saber do senhor o seguinte, deputado, em que pé que está a situação desses projetos em relação à aposentadoria? Infelizmente, pouco se avançou na questão dos projetos, da agenda positiva em favor dos aposentados. Lamentavelmente, 2009 foi um ano de muita luta, até inclusive de forma muito carinhosa, eu, Varley da Cobap, chegamos a dizer que nós tínhamos ali o movimento dos carinrugadas, de forma muito carinhosa, isso no tocante ao aposentado. Porque, de fato, os aposentados deixaram a sua casa e vieram para cá, para a casa também deles, que é o Congresso Nacional, reivindicar os seus direitos. Veja, o Senado aprovou por unanimidade alguns projetos que consideramos assim, extremamente importantes em benefício do aposentado, dentre os quais a recuperação dos prejuízos já causados por conta de um índice diferenciado de reajuste, o fim do fator previdenciário, o PL 01, que foi o primeiro projeto do PAC, exatamente para manter uma política de correção do mínimo, aonde o senador Paulo Paim apresentou uma emenda e o Senado aprovou, acolheu essa emenda por unanimidade e foi aprovado. Então, veja, o Senado aprovou, fez a parte dele no Senado. Veio para a Câmara, portanto, esses projetos. E esses projetos, apesar da grande pressão, do movimento que os aposentados fizeram, estiveram fazendo vigília, fizeram vários movimentos aqui em Brasília. Acamparam aqui na Câmara. Acamparam aqui na Câmara, infelizmente não se avançou. Me recordo, inclusive, que no dia do aposentado fizemos uma solenidade, a Câmara fez uma solenidade, os aposentados estiveram no plenário e só saíram de lá quase meia-noite após um compromisso da Casa de votar esses projetos prioritários do aposentado. Mas, mesmo assim, esses projetos não foram votados, infelizmente, e nós temos hoje, pendente para 2010, uma agenda positiva remanescente de 2009, que nós precisamos, e aí eu disse, inclusive, ontem, discutindo, inclusive, com alguns colegas, a importância que tem, nesse momento, já do final do ano de governo Lula, de colocarmos em votação um projeto tão importante como esse. Agora, o que está atrapalhando essa votação, deputado? Primeiro, o governo diz, eu aqui quero inclusive colocar a fala do secretário executivo do Ministério da Previdência, em relação, por exemplo, ao fator previdenciário. Diz ele o seguinte: o fator previdenciário é um mal necessário. Agora veja, o fator previdenciário, ele penaliza o trabalhador que vai buscar sua aposentadoria por tempo de contribuição. O homem que contribui com R$1.000, ele paga ele recebe R$1.000, então ele contribui sobre R$1.000. Ele tem a idade e o tempo de contribuição já completados. Ele vai se aposentar por tempo de contribuição, se ele contribuir em torno de R$1.000, ele vai receber um benefício em aproximadamente R$700. Então, ao aplicar o fator previdenciário, o benefício dele cai para R$700 aproximadamente. Então, esse fator previdenciário, no caso do homem, ele perde 30%, no caso da mulher, um pouco mais grave, chega a perder 40%. Então, veja, esse é um prejuízo que o trabalhador que vai buscar aposentadoria, que no ato da concessão do benefício, ele já sai de lá com esse prejuízo enorme. E ao longo dos anos, tem outro problema. Por isso nós queremos acabar com o fator previdenciário, porque ele penaliza o trabalhador, hoje um percentual estimado... Deputado, ele penaliza o trabalhador, mas alivia as finanças do governo, é isso? Pois é, e o governo diz, não, mas não podemos prescindir porque nós arrecadamos quase 10 bilhões nos últimos anos em função do fator previdenciário. Agora veja, isso não é uma arrecadação, isso é um confisco do dinheiro do trabalhador, porque ele contribuiu e pagou para se aposentar com um valor condizente com a sua realidade, obviamente para poder manter o seu poder de compra. E isso vem prejudicando muito a esse aposentado. E aí veja,
O que não bastasse o fator previdenciário, que nós queremos acabar, e esse está incluso na agenda positiva, que nós pretendemos discutir com muita responsabilidade agora em 2010 e colocar de forma efetiva em votação esse projeto, nós temos um outro problema. Além do fator previdenciário que penaliza, e acabei de colocar e exemplificar, nós temos, ao longo dos anos, por conta de uma política de correção, que nós entendemos que é injusta, por exemplo, o mínimo em 2009 recebeu aproximadamente 12,5% de aumento. Quem ganhava acima do mínimo, apenas 5%. Então, veja, é uma diferença de quase 7% de diferença, de correção do mínimo para aquele que contribuiu e que, obviamente, deveria estar ganhando mais. Então, veja, nós temos uma diferença anual e que se soma hoje a mais de 63%, ou seja, é o índice diferenciado de correção das aposentadorias e pensões. Então, esse é um projeto que é o PL 01 de 2007, que está pronto para a votação na Câmara e que, infelizmente, foi muita pressão, como eu disse em 2009, não aconteceu nada. Há um compromisso do governo de votarmos o PL 01 de 2007 com a emenda do senador Paulo Paim. E aí esperamos que os deputados, aqueles que se manifestam durante campanhas nos seus estados em favor dos aposentados, possam, na hora do voto, lembrar desse compromisso que tem com os aposentados brasileiros. Mas isso que eu ia perguntar, deputado. A gente sabe, tem gente até que diz que não é bem assim, mas no ano eleitoral, digamos que os deputados ficam mais sensíveis, digamos, às questões. O senhor não acha que, por exemplo, um outro item, me lembrando agora, que está na pauta, que o PRB também discute bastante, é a questão da ficha limpa. Mas, por exemplo, aposentados, ficha limpa, vamos pensar na questão da redução do jornal de trabalho, não são temas espinhosos, talvez, num ano eleitoral, não? O senhor acha que é possível votar algumas dessas questões? Olha, acredito que a Câmara tem dificuldade em votar vários temas polêmicos, né, de dificuldade de entendimento e de busca de consenso. Primeiro porque há uma diversidade ideológica aqui na casa, porque há uma diversidade de partidos. Então é difícil pautar determinadas matérias e ter o êxito dela. Consenso, sim. O consenso. Você sabe que nós temos aqui o Colégio de Líderes, né, que a gente, eu me orgulho de estar fazendo parte desse colégio por estar representando o PRB, os deputados do PRB, e há de ter entendimento nesse colégio para colocar em pauta, ou seja, em votação. Agora entendemos que há alguns temas que a sociedade já exige de todos nós uma posição. Por exemplo, a reforma política que deveria ter acontecido, esse ano não é possível acontecer. Por quê? Essa reforma política precisa ser discutida com a sociedade. Claro. A sociedade tem que se manifestar, tem que se posicionar, tem que ser ouvida. Então, é possível nós definirmos que a partir de 2011, a próxima legislatura, aqueles que aqui estiverem, vão estar fazendo o trabalho a partir de 2011, isso em discussão com a sociedade. Agora, dentro do processo de reforma política, a questão do ficha limpa, que veio para cá a sociedade trazendo, inclusive, a sua reivindicação. É um projeto de iniciativa popular, né? Iniciativa popular. É preciso também se dizer que há iniciativa de deputados aqui dessa também, casa. Sim. E nós o presidente Michel Temer instituiu uma comissão que já discute, inclusive hoje mesmo à tarde tivemos uma grande reunião, ouvindo OAB, representantes do mundo jurídico, acadêmicos, a sociedade já representada por esse segmento, exatamente para ouvir qual é o sentimento em relação a esse projeto, para que nós possamos condensar uma ideia em torno de um projeto, de uma aglutinação dos projetos que aqui estão apensados, aglutinarmos as ideias e definirmos um projeto único com um pensamento que atenda, obviamente, os interesses da sociedade, que quer ver, obviamente, os seus representantes com uma característica, com um perfil de homem público probo, que tenha realmente a responsabilidade no trato com a coisa pública e principalmente no tocante àquilo que lhe compete fazer, que é legislar em benefício da sociedade como um todo. Deputado, o tempo é contra a gente, ele nos persegue sempre. Nós temos um pouquinho de tempo para acabar o programa, mas eu quero saber o seguinte, dessas questões, o senhor acha que a prioridade fica mais para a questão dos aposentados? Olha, o partido... Saber, a impressão que eu tive, talvez, saber se é isso mesmo ou não. O Partido Republicano Brasileiro fechou questão na questão do social, defendeu os interesses dos aposentados brasileiros. Entendemos que, ao longo dos anos, nós já tivemos a oportunidade de fazê-lo, não fizemos. Em 2010, eu acredito que seja um ano extremamente importante, para que nós possamos consolidar essa agenda positiva em favor dos aposentados e pensionistas do nosso país. Deputado, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu agradeço.